Olá pessoal, nessa semana vocês terão que entregar para mim a resolução do exercício de número 14 e a resolução do exercício de número 15, tá? Então vou fazer aqui, pessoal, alguns comentários, né? Alguns rápidos comentários para poder ajudar vocês, né? Esses dois exercícios são os últimos exercícios da lista, tá? Inclusive nós vamos encerrar o semestre, né, no Display LCD, e eu acho interessante fazer alguns comentários, né, alguns comentários rápidos aí a respeito desses exercícios, tá bom? Então vamos lá. O exercício número 14 diz o seguinte: cria um software para um timer que possui 3 saídas. Então vocês vão desenvolver aí como se fosse um temporizador, tá? 3 saídas cujo tempo é programável, né? Este timer possui um menu que é mostrado através do display LCD. Através deste menu, o operador poderá definir um tempo de acionamento para cada saída do dispositivo, né? Além disso, existem 3 botões que são responsáveis por navegar, né, no menu do display, definir valores e inicializar o funcionamento dos dispositivos, né? Então, gente, eu tenho aqui, a partir do momento que o operador pressionar o botão de Start, o timer deverá operar, acionando cada dispositivo conforme o tempo definido no set point. Além disso, o processo deve respeitar a seguinte sequência de acionamento, né? Começa sempre com a saída 1, a saída 2 e a saída 3. Então, qual que é a ideia aqui, gente? A ideia, eu tenho que definir um tempo, né? Eu preciso definir um tempo em que cada dispositivo vai ficar ligado, né? Ventoinho e os 2 relés. E depois que eu faço a definição desse tempo, eu pressiono o botão de Start, aí pressionei o botão de Start, ele liga o primeiro dispositivo por um tempo, depois liga o segundo, depois liga o terceiro, sempre nessa sequência, né? Sempre a ventoinha, depois o relé 1 e o relé 2, tá? Gente, a dica que eu vou dar para vocês nesse exercício é que é o seguinte: o tempo padronizem, tá? Lembra que eu comentei na aula passada? Lembram lá? Na aula passada, eu comentei que não tem como você definir uma variável, né? Uma variável para a função delay dentro do microCFR-Peak, né? Não é possível você colocar um valor variável ali dentro. Lembra que eu comentei isso, né? Que o valor tem que ser sempre constante. Então, o que acontece? Para facilitar a nossa vida aí, né, gente? Para facilitar a nossa vida, o que eu recomendo que vocês façam, tá? Tem uma sacada, tá? Eu vou ensinar para vocês aqui uma jogada, né? Para vocês poderem determinar aí um delay, né? Um delay personalizável, tá? Sem precisar, como se diz, sem precisar utilizar um delay fixo, assim como nós fizemos na aula passada, né? Lembra lá? Nós tivemos que criar, se o delay for 250, eu uso o delay 250, se o delay for 500, eu uso 500, e enfim, né? Eu vou mostrar para vocês um método um pouquinho mais eficiente para isso, tá? Então vamos lá. Eu vou criar aqui, gente, como são 3 dispositivos, ventoinha, relé 1 e relé 2, né? Aqui como eu tenho 3 dispositivos, qual que é a ideia, tá? A ideia, eu acredito que seja mais fácil você fazer assim, ó. Alguém define o tempo da ventoinha. Ah, mas o tempo da ventoinha vai ser definido através de qual botão? Bom, vamos imaginar que o botão RB0 é o botão para alterar o tempo, né? Como que a gente altera o tempo? Vamos imaginar que a gente vai trabalhar de 1 até 10 segundos, tá? Então a gente vai trabalhar de 1 até 10 segundos, ok? Então conforme o usuário for pressionando o botão RB0, ele vai incrementando 1. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegou no 10, ele volta para o 1, tá? O botão RB2, gente, seria um botão para, vamos dizer assim, para você trocar. Ah, eu estou setando a ventoinha, agora eu vou setar o relé 1,
né? Então o botão RB1. O botão RB1 seria aquele botão que você vai utilizar para setar, né, o relé 1. E o botão RB2 seria para dar o start, né? Então eu vou começar aqui o código para não ficar muito complexo para vocês. O que eu fiz aqui, gente? Eu já importei aquele código da semana 10, tá? Então, código LCD-int aqui da semana 10, tá bom? Importei ele aqui e vou começar a desenvolver a partir dele. É óbvio, né, que eu tenho que fazer algumas modificações, né? Mas eu vou começar a desenvolver a partir dele, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui eu tenho que configurar, né, o port B para trabalhar com os botões. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, né? Preciso configurar o port B para trabalhar com os botões. Eu tenho a ventoinha, que é o pino de RC2, né? Então tenho que colocar aqui um TRIC igual a 0, né? Porque eu sei que a minha ventoinha é port C. Port C igual a 0, né? Ou seja, que a minha ventoinha está no RC2, então eu vou inicializar ela desligada. Um relé está no E0 e outro relé está no C0, né? Então eu já tenho aqui o TRIZ definido, né? Então só falta colocar um port E igual a 0 aqui, né? Port E igual a 0 aqui. Pronto. A minha configuração aqui do meu microcontrolador aparentemente está ok, né? O port C igual a 0, justamente porque eu tenho a ventoinha, né? No pino RC2. C, o port V para os botões e o TRIZ e o port E justamente porque eu tenho um relé no E0, né? Inclusive eu preciso confirmar aqui. Aqui eu não tenho, acho que tem na lista 3. Deixa eu abrir aqui a lista 3. Deixa eu só confirmar os pinos, né? Ou a lista 2, deixa eu ver. A ventoinha está no RC2, o relé 1 está no RC0 e o relé 2 está no RE0. Tá bom. Então eu coloquei aqui os pinos, né? Configurei os pinos de I/O baseado nos periféricos, né? Que eu vou trabalhar. Tá? Então é o seguinte, gente. Eu preciso definir um set point, um timer para a ventoinha, um timer para o relé 1 e um timer para o relé 2. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Então eu inicializei meu display LCD, né? Logo de início, eu já vou colocar aqui um LCD out, tá? Linha 1, coluna 1. Eu vou colocar aqui, gente, ventoinha, né? Deixa eu ver se eu consigo escrever ventoinha. Ventoinha, 2 pontos. Deixa eu ver quantas letras tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, dá pra fazer, né? Ventoinha. Automaticamente a ventoinha já vai começar com um segundo, né? Então vamos partir do pressuposto que a ventoinha já está setado para inicializar, né, o timer, né? Ou seja, ela já vai partir de 1 segundo, né? Então assim, a gente pode configurar de 1 até 10 segundos. Então, por padrão, quando o microcontrolador for inicializar, né, a ventoinha já vai inicializar partindo, né, do pressuposto em que ela vai estar configurada para ligar, né, durante 1 segundo. Depois eu tenho o meu relé 1 e o relé 2, né? Então linha 2, coluna 1. Então vou colocar aqui, ó, relé 1. Vamos colocar 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então aqui já é um problema, viu? Porque eu já não consigo encaixar. Então aqui já é um probleminha pra gente, tá? Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode colocar R1 como relé 1, tá? R1, dá um espaço aqui. R2, 1, 2, 3, 4, aqui. É possível também você alterar, né, gente, a quantidade de dígitos aí. Sim, é possível, mas vai ficar mais complexo, tá? Vai mexer muito no código. Então, relé 1, R1, R2, deixa eu ver se dá 16 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ótimo, deu 16. Deu 15, né? Eu posso
passar 16 caracteres porque é o limite do LCD. Ah, professor, mas você não poderia colocar tipo 1 ao invés de 0001? Poderia. Mas é que a nossa biblioteca do LCD Int, gente, está configurada, né, para trabalhar com 4 dígitos, entendeu? Então, se eu não formatar dessa forma, né, infelizmente eu vou ter que mexer lá na minha biblioteca. Eu não quero fazer isso, porque o código já vai ficar um pouquinho complexo, né, pessoal? Então, assim, o quanto mais simples ficar, melhor. Senão vai ficar uma bola de neve isso daí, tá bom? Bom, então eu tenho um tempo para a ventoinha, que já vai inicializar com um segundo, né? Um tempo para o relé 1, um tempo para o relé 2. Inclusive, gente, eu já posso criar as variáveis aqui, ó. Tempo, né, que a ventoinha vai ficar ligada, então vou colocar tempo vente, já vai começar com 1. Tempo o relé 1, que já vai começar com 1 também. E o tempo relé 2, que também já vai começar com 1, né? Perdão, 1. Ou seja, essa minha variável tempo vente, tempo R1 e tempo R2, né, seria o tempo em que ela vai ficar ligada quando o usuário pressionar o botão RB2, né? Bom, essa aqui é a configuração. Agora o que a gente precisa fazer, pessoal? A gente precisa criar aí um mecanismo, né, de tal maneira que o usuário pressione o botão RB0. Então, assim, pô, eu vou controlar quem primeiro? A ventoinha ou o relé 1, relé 2? Ou a ventoinha, o relé 1 ou o relé 2, né? Como que eu sei que eu vou temporizar, né? A ventoinha, ou o relé 1 ou o relé 2, né, gente? Como que o usuário vai saber, né? Bom, para que o usuário possa saber, né, aonde que ele vai fazer a modificação, gente, eu acho melhor habilitar o cursor, tá? Por que, professor, habilitar o cursor? Não, apesar, eu não vou habilitar o cursor, não. Vamos pensar no método mais simples, senão vai ficar muito complexo. Não, vou habilitar o cursor, não. Como que o usuário vai saber que ele vai mexer? Bom, você tem que. Eu pensei em habilitar um cursor para demonstrar, mas acho que vai ficar mais complexo. Vai ficar mais complexo, não vou fazer isso, não. A gente precisa criar uma outra variável aqui, gente, chamada dispositivo, né? Olha só, dispositivo. Vamos inicializar com 1. A gente vai adotar a seguinte estratégia. Toda vez que dispositivo estiver com 1, eu vou alterar o valor do timer da ventoinha. Toda vez que o meu dispositivo estiver com 2, eu vou alterar o valor do meu relé 1, né, o tempo do meu relé 1. Toda vez que o meu dispositivo estiver com 3, né, com o valor 3, eu vou alterar o valor do timer do relé 2. Tá? Então essa variável dispositivo ela vai ser uma variável que nós vamos utilizar aí para selecionar o dispositivo. Então, por padrão, nós já vamos inicializar dispositivo com 1. Então, por padrão, o microcontrolador já vai setar, né, o timer da ventoinha. Tá? Então, vamos lá. Como que eu faço para setar, professor, o timer? Preciso colocar um laço de repetição infinito aqui, né? Y1. E preciso colocar o if, né, para o botão. No caso aqui, gente, é o RB0, tá? O RB0 vai ser quando eu pressionar, quando eu quero alterar o valor, tá? Bom, caso o usuário pressione o botão RB0 e aqui dentro, né, o meu dispositivo for igual a 1, olha só, meu dispositivo for igual a 1, eu vou mexer com quem? Bom, eu vou mexer com a minha ventoinha, concorda comigo? Então, eu vou alterar, né, o valor da ventoinha, né, o tempo vente aqui, olha lá, vou mexer na minha ventoinha, né? Caso o dispositivo for igual a 1, eu vou mexer na minha ventoinha. E
Obviamente, né, eu preciso mostrar o valor no meu display LCD aqui também. Não posso esquecer disso. Ah, professor, qual que é a função para mostrar no LCD? É LCD Alt Int, né? Preciso mostrar o valor. Na onde que eu vou mostrar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A partir da 11ª coluna aqui. A partir da 11ª coluna, eu vou mostrar o tempo 20. Né? Tempo 20. E se, porventura, como a gente vai trabalhar de 0 a 10, né? Se porventura o tempo 20 já for maior do que 10, ele já tem que resetar o tempo 20, né, gente? Ele tem que fazer um reset no tempo 20, ou seja, tem que voltar para 1. Eu estou utilizando da mesma nomenclatura, tá, pessoal? Da aula passada, tá bom? Tô fazendo a mesma nomenclatura lá da aula passada, tá ok? Então, olha só. Então, se o usuário pressionar o botão RB0, olha só, o usuário pressionou o botão RB0 e o dispositivo selecionado, no caso aqui, for o dispositivo 1, que no caso é a ventoinha, ele vai incrementar, né, o valor, o valor do temporizador para a ventoinha, né? Caso ele incremente algum valor maior do que 10, ele vai resetar a minha variável para 1 e vai escrever, né, no LCD, a partir da 11ª coluna aqui. Então, ele vai escrever aqui, tá bom? Inclusive, se a gente quiser fazer um testezinho aqui, ó. Ah, perdão, gente, eu esqueci de habilitar a minha biblioteca LCD, né? Aí. Inclusive, se a gente quiser fazer um testezinho aqui, ó. Vamos carregar o arquivo. Exercício 14, lista 4. Olha só, então todo mundo começou com 1. Vou pressionar o botão RB0. Ah, podemos esquecer de algo extremamente importante aqui, né? Que eu acabei esquecendo, ó. Tem que colocar um delay. Um delay de 200. Um delayzinho aqui de 200, vai. Vou colocar um delayzinho de 200. Olha só. Então, estou pressionando o botão RB0, estou incrementando, né, o valor para a ventoinha, tá vendo? Ó. Agora, se porventura o usuário pressionar o botão RB1, né, o botão RB1 ele vai trocar o dispositivo para mim, né? Então, o que ele vai fazer aqui? Ó? Ele vai pegar o dispositivo e trocar aqui para mim. Ó. Olha só, ele vai pegar aqui o dispositivo e vai incrementar, ou seja, de 1 vai passar para 2, né? De 2 vai passar para 3. E se porventura dispositivo for, no caso eu tenho 3 periféricos, né? For maior que 3, ele volta o dispositivo para 1. Tá? Então ele volta o dispositivo para 1 aí. Por quê? Porque o dispositivo, né, gente? E colocar um delayzinho também. 1 é ventoinha, 2 seria o relé 1 e 3 seria o relé 2, né? Então, quando o usuário pressionar o botão RB1, o que ele vai fazer? Ele vai trocar o dispositivo. Então, de 1 vai passar para 2, de 2 vai passar para 3, e se o 3 volta para 1, né? Por isso que eu coloquei esse maior que 3, ele volta para 1 aqui. E aqui, gente, olha só como fica fácil depois. Se eu quiser alterar o valor, agora vamos supor, eu quero alterar o valor do relé, então vou colocar dispositivo igual a 2 aqui. Então, assim, é simplesmente eu copiar essa estrutura condicional aqui do if, né? Copiei essa estrutura condicional aqui e colei. Então, se eu tenho o dispositivo 1, eu tenho o dispositivo 2. Bom, o dispositivo 2 não é o relé 1, então vou pegar aqui o relé 1, ó, e incrementar. Simplesmente, ó, só vou mudar aqui o relé 1. E o relé 1, gente, ele tem que mostrar a partir da 4ª coluna, né? Então ele vai mostrar aqui na linha 2, a partir da 4ª coluna, tá vendo? Olha só. A partir da 4ª coluna. Então vamos lá, ó, tô incrementando aqui para a ventoinha. Apertei o RB1, certo? Ó, tá vendo, ó? Olha lá. Modificando o relé 1. Ó, apertei o RB1, no caso aqui eu não coloquei para o relé 2, né? Então não vai acontecer nada. Agora pressionei de novo, ele voltou para a ventoinha. Tá vendo?
Olha só, pressionei mais uma vez o botão RB1, ele começou a modificar o tempo do relé 1. Pressionei uma vez, ele foi para o relé 2, né? Lógico que não coloquei ainda, né? Pressionei mais uma vez, ele volta para a ventoinha, né? Então, gente, eu já tenho boa parte do código aí pré-definido, né? Eu já tenho boa parte da minha, do meu código feito, tá? Agora, e para ligar, por exemplo, o dispositivo, eu não vou fazer mais, tá? Não vou fazer mais aqui, tá bom? Porque senão eu vou fazer exercício, tá bom? Já fiz aí 60% do exercício, tá? Não vou fazer mais. Agora, eu vou fazer uma jogada aqui. Como o delay a gente não consegue definir um tempo... o delay, como a gente não consegue fazer definir um tempo através de uma variável, tá? Eu vou criar uma função aqui chamada void delay. Tá? Essa void delay aqui, gente, ela vai receber como parâmetro um valor, né, de delay. E olha só, o que eu vou fazer aqui? Vou criar aqui uma variável i, tá? E vou colocar uma repetição aqui. No caso, i começa com 0, tá? I tem que ser menor do que valor i mais. E esse for, o que ele vai fazer? Ele vai executar um delay de 1 segundo. Então, o que essa função vai fazer aqui para mim? Ó, essa função delay vai fazer assim, ó, vai fazer o seguinte, você vai chamar a função delay e vai atribuir, por exemplo, valor 5, tá? Vamos supor que você colocou o valor 5 aqui. Então, o que acontece? Quando o micro C entender que tem valor 5 aqui, ele vai entrar dentro desse slash repetição, for, né? Então ele começa, ó, i começa com 0, i vai até 5, i mais. O que ele vai fazer? Ele vai executar 5 vezes o delay de 1 segundo, né? Então eu criei aqui uma função delay agora. Ou seja, você pode jogar qualquer valor que ele vai respeitar. Lembrando que nós estamos na casa aqui de 1 segundo, tá bom? Então olha só como fica fácil utilizando essa função. Ah, agora eu vou ligar a ventoinha, tá? Então para eu ligar a ventoinha aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pressionar o botão, né? Port B, B2 igual a 0, né? Então para eu ligar a ventoinha aqui, o que eu tenho que fazer? Perdão, gente, para eu inicializar, né, os meus dispositivos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pressionar o botão de RB2. Concorda comigo? Já vou até colocar um delay aqui. Não precisa de delay. Não vai precisar de delay, não. Eu preciso pressionar o botão RB2. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ligar a minha ventoinha. Depois eu vou ligar o meu relé. Depois eu vou ligar o meu relé 1. Depois eu vou ligar o meu relé 2. Né? Então como ficaria? Bom, vou ligar o meu port C.RC2 igual a 1. Liguei a minha ventoinha. Durante quanto tempo? Aí você chama aquela função delay. Durante quanto tempo, professor? Quanto tempo que o usuário definiu aqui? Ele definiu no tempo 20. Então, a ventoinha vai ficar ligada durante o tempo 20. Tá vendo? Vai ficar ligada durante o tempo 20. Passou o tempo 20, o que tem que acontecer? A minha ventoinha tem que desligar, né? Minha ventoinha aqui tem que desligar. Olha lá. Então eu vou setar, por exemplo, aqui agora 4 segundos, ó. Eu vou apertar o botão RB2. 1, 2, 3, 4. Ó, tá vendo? Ligou durante 4 segundos. Vou apertar o botão RB2 de novo, ó. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Vou colocar durante 2 segundos agora. Olha só, a minha ventoinha. 1, 2. Tá vendo? Funcionou perfeitamente, né, gente? Ou seja, com o botão RB0 eu consigo alterar, né? Qual é o valor do timer de cada periférico aqui. Com o botão RB1 eu consigo, com o botão RB0 eu consigo alterar o valor. Com o botão RB1 eu consigo selecionar qual dispositivo eu quero alterar o valor. E o botão RB2 eu coloco o timer, né? E a sacada do delay, né, gente? A sacada do delay é vocês criarem uma nova funçãozinha
chamada delay. Eu chamei de delay mesmo, né? E dentro dessa funçãozinha eu tenho um simples laço repetição for. Se você quiser trabalhar na base de milissegundos, é só você alterar esse valor aqui, tá bom? Você pode mexer nessa função do jeito que você achar melhor. Tá, gente? Esse código está incompleto, obviamente, né? Tá faltando coisa aqui. Por exemplo, só tá funcionando a ventoinha, né? Vocês têm que terminar os demais periféricos. Aqui eu só consigo alterar o valor da ventoinha e do relé 1, não consigo alterar o valor do relé 3, do relé 2. Vocês precisam terminar. E vocês também têm que colocar a sequência, né? Bom, eu pressionei o botão RB2, liguei minha ventoinha, agora eu tenho que ligar meu relé 1, depois eu tenho que ligar meu relé 2, tá bom? Então vocês têm que finalizar, ou seja, concluir esse código, tá? Então, o comentário, assim, vamos dizer assim, a dica que eu dou para vocês, né, a respeito desse exercício é isso, tá bom? O exercício está quase feito, tá? Gente, em relação ao exercício de número 15, tá? O exercício de número 15, parece que ele é um exercício extremamente complexo, mas com base nisso que eu acabei de explicar, a respeito do menu, tá? A respeito do menu. Esse exercício, pessoal, ele parece que é extremamente complexo, mas não é, tá bom? Ele é um exercício um pouco longo, tá? Vocês vão ter que criar um processinho aqui de uma esteira, tá bom? Ó, o processo deverá ser inicializado ou pausado através de um botão. O sensor capacitivo vai ser simulado por outro botão. O motor deve ser simulado através da ventoinha. A lógica de funcionamento. O processo se iniciará a partir do momento que o operador pressionar o botão de start. O processo deverá ser iniciado. Ou seja, aqui eu tenho, por exemplo, uma esteira contadora. Inclusive, ó, eu faço assim: o processo deve ser iniciado e parado através deste botão. Além disso, quando o processo estiver parado, nenhuma ação deverá ocorrer. E a seguinte mensagem, tá? Quando e assim, tá? Deixa eu ir no mais importante aqui. É uma esteira contadora de peça, tá bom? Então, conforme for passando as peças aqui na esteira, né? É peça de metal, então conta. É peça de não metal, então conta, entendeu? É peça de metal, então deixa passar. Não é peça de metal, então rejeita, tá? Então, a ideia aqui, gente, é uma esteira contadora de peças. Tá legal? Parece que é um exercício mais complexo, mas não é um exercício mais complexo. Ele é mais trabalhoso, tá bom? Então, assim, eu resolvi fazer nessas últimas aulas esses outros exercícios. Eu resolvi fazer ele meio quase que do zero, tá? Porque vocês tiveram, né, um entendimento como que se faz para criar um menu usando o display LCD, como que vocês escrevem, né, número inteiro no display LCD. Então, com todo esse conhecimento que vocês já adquiriram até o presente momento, já é possível você desenvolver esse exercício, tá? Não vou alongar muito explicando o detalhe desse exercício aqui, gente, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Mas aqui tem tudo bem explicadinho, tudo que vocês têm as instruções para vocês desenvolverem. Mas o que eu queria frisar aqui é que o que vai ter de mais complexo aqui é que essa esteira ela vai ter tipo vai ser uma esteira contadora de peça, entendeu? Então você tem que mostrar a informação direto no display LCD. E com base no conhecimento que eu passei para vocês nos exercícios anteriores, vocês vão conseguir desenvolver tranquilamente esse exercício, tá bom? Bom, gente, se restar mais alguma dúvida, por favor, entre em contato, tá? Para essa semana vocês têm que me entregar o exercício número 14 e o exercício número 15, tá ok? Se ficarem com alguma dúvida, por favor, entre em contato. Forte abraço.